Mas até aqui está bem claro, né? É só entrar. Bom, irmã Leane, pode perguntar, que a irmã estava falando aí. Ah, tá. Aí, quando a gente estuda história, né, no ensino médio que eu estudei, a gente vê muito sobre esses povos bárbaros, né? E também tem filmes que ajudam muito a gente a entender um pouco por esse lado dos povos que invadiam outras terras, os senhores feudais. Muito interessante essa parte. Sim. Tem muito filme, né? Muito filme. Ou tem o do Átila, o Uno. Eu lembro que tem filmes específicos, de povos bárbaros específicos. Dá para ver bem. Tem um outro filme que é muito antigo, que agora não estou lembrando o nome do bendito do filme, que foi quem fez foi o mesmo sujeito que fez o Moisés nos Dez Mandamentos na década de 30, se não me engano, que é o Charlton Heston. Ele fez Ben-Hur também, o Ben-Hur antigo. Ele faz o papel num filme de um senhor feudal. Agora eu não estou lembrando qual é o nome do filme, mas depois eu até passo para vocês. E aí o que aconteceu? A Igreja do Ocidente, a Igreja de Roma, sem Império agora dando suporte. Não tem mais o Estado dando suporte. Aí ela está catando um Estado para dar suporte a ela e aparece o Reino Franco, que está surgindo ali na pessoa do Clovis, que acaba se convertendo, né? Que é a conversão de católico, né? Igual Constantino, né? Se converteu. E ele era neto do Meroveu, daí deu o nome à dinastia, né? Que é a dinastia Merovingia, tá? E ele une sob seu controle a maior parte ali do que seria a Gália, a França, né? E foi reconhecido pelo imperador bizantino, o imperador bizantino Anastácio, como rei. Ou seja, aquilo que era o Império Romano do Oriente, o imperador do Império Romano do Oriente, que foi a única coisa que sobrou de Império Romano, que hoje os historiadores chamam de Império Bizantino, né? O imperador Anastácio reconheceu o Clovis ali como rei dos francos. Tá? O Clovis, ele fez um reinado de expansão e enquanto ele estava vivo estava muito bom, tá? Ele fez uma aliança aí com a Igreja Católica Romana, se convertendo ao cristianismo em 496, mas depois que seus filhos assumiram, a coisa foi enfraquecendo. Por que enfraquecendo? Porque os reis, eles têm a tendência os reis que se tornam reis por luta, por disputa, eles são diferentes daqueles que se tornam reis por hereditariedade. Aquele que recebe do pai, a tendência dele é não lutar por aquilo, viver uma vida uma vida pródiga, onde sai gastando, usufruindo e não ligando muito para a administração do reinado. E aí vai enfraquecendo, porque como é que era o reinado na época do feudalismo? Igual nós mencionamos, você tem outros feudos debaixo de você. Aí começa a surgir um líder aqui, outro líder ali, né, querendo se voltar contra ou tomar o poder de você. Né? E os filhos do Clovis não seguiram o mesmo caminho.
Isso. Até aqui nós só estamos falando de história. Nós não entramos para dentro da igreja em si, né, durante esse período. Mas nós vamos entrar daqui a pouco. E, paralelamente, né, porque essa dinastia merovingia vai até o ano 751, surge uma religião lá no Oriente, que é o Islã. Aparece o Maomé lá, falando que ouviu o anjo Gabriel falar com ele, e o anjo Gabriel dá uma série de ensinamentos a ele, segundo o que ele falou, e ele começa a transmitir os ensinamentos ali na cidade de Meca, que são rejeitados esses ensinamentos. E o principal ensinamento era qual? Só existe um Deus, ou seja, começou a pregar o monoteísmo, numa cidade que era politeísta, e por fim ele sai de Meca meio que fugido e vai para Medina. Tinha um outro nome que agora não recordo, hoje é Medina, né? Hoje a gente chama de Medina. E essa saída de Meca para Medina é chamada de Hégira, tá? Ele passa lá um tempo em Medina, ele consegue adeptos, e aí ele volta para Meca, invade Meca, arrebenta tudo, impõe o monoteísmo, e aí ele acaba fundando, né, o Islã, que o significado é submissão, e muçulmano é aquele que se submete. Tá? O profeta e o Messias é o Maomé, e as duas principais ramificações do Islã são os sunitas e os xiitas. Qual é a diferença entre eles? A diferença está na crença de quem é o sucessor do Maomé. Tá? Os sunitas eles consideram como sucessores do Maomé pessoas ligadas ao Maomé, outros parentes do Maomé. Os xiitas creem que era o genro e primo do Maomé, que é o Ali. O sunita considera o Ali como o quarto líder na sucessão. O xiita considera como o primeiro, ou seja, o xiita ele não considera os três anteriores como sucessores de Maomé. O sucessor de Maomé é chamado de califa, tá? Daí vem o termo califado, tá? Que a gente vê aí nesses filmes árabes aí. Então seria o sucessor de Maomé, seria o califa. Então, os três califas que os sunitas consideram, os xiitas dizem que são ilegítimos. O quarto califa que o sunita considera é o que o xiita diz que é o primeiro. Tá? E aí está a expansão aí no mapa aí do Islã. Tá? Até o ano 750, aí no Califado Omíada. Aí você vê que ele tomou todo o norte da África e ainda invadiu Espanha e Portugal. E começou a adentrar para a Europa. E aí, quem é que para o avanço do Islã na Europa? É um sujeito chamado Carlos Martel. Voltando ao reino dos francos... Opa, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, não, não. Ah, tá. Então, o que acontece? Voltando ao reino dos francos, a dinastia merovingia, né, o Clóvis morre, seus filhos assumem, enfraquecem o império, os reis acabam sendo, na verdade, uma espécie de bonecos. Na verdade, eles não administram nada, não cuidam de nada, e quem acaba cuidando da administração pelo reino, das cidades, é o prefeito, aquilo que chama de prefeito da cidade, né? Ou mordomo, tá? O mordomo, ele acaba tomando conta. E aí, como esses mordomos, esses prefeitos, começaram a ver que os reis, né, os reis merovingios, eles não estavam nem aí para a administração, eles começaram a crescer, começaram a ver que tinha o poder de fato na mão, começaram a determinar certas regras, e aí começaram a ter uma sucessão, e um dos prefeitos, que é o Carlos Martel, ele é quem para o avanço do Islã na Europa. Tá? Ele contém o avanço do Islã, ele tem uma vitória sobre o Islã na Europa,
E isso dá um certo prestígio maior a ele, ele já sendo ali um administrador de fato, não de direito. Ele começa a crescer, e o seu filho, que era, se eu não me engano, Pepino Breve, né, acaba se autoproclamando rei, né, e estabelece a dinastia, uma outra dinastia dos francos, que é a dinastia carolíngia, que vem justamente do Carlos Martel. Tá? Isso aí a gente vê aí nos francos carolíngios. Eu botei para gravar. E aí alguns pontos acerca dos francos carolíngios, né? A aristocracia obtinha lucro com as guerras, guerra sempre deu lucro, despojos de guerra sempre deu lucro, né? Então, os nobres feudais, né, adquirindo riquezas, e acaba recebendo concessão do rei em troca de apoio, né? Os senhores feudais, eles começaram a se fortalecer, os administradores da cidade, os prefeitos, começaram também a se fortalecer. Se fortalecer como? Ó, eu tenho dinheiro dos despojos de guerra, eu tenho os exércitos, porque eu tenho contrato de vassalagem com o povo me serve também militarmente, e eu dou apoio agora ao rei, que não está nem aí para a administração, o rei fica dependente de mim. Tá? Isso fortalece o poder feudal, ou seja, do líder do feudo, tá? Enfraquecendo o poder do rei, né? E o rei, na verdade, virou simplesmente uma peça de enfeite. Né? Os prefeitos dos palácios passaram a ser os principais agentes políticos, né? Que eram aristocratas locais. Né? Os conflitos entre os prefeitos foram finalizados por Pepino de Heristal aí já no século VII, 687, que passou a ser governante político do Reino Franco, embora existisse o rei, ou seja, era o rei de fato, não de direito. O Carlos Martel, né, que viveu aí de 690 a 741, né, que era um duque, tá vendo? Ele tinha um ducado, ou seja, ducado, né, marca, condado, ou seja, ele era um nobre com bastante força. Ele governou sem rei e não assumiu o título, mas seu filho Pepino Breve, apesar de ter posto um rei lá, depois ele foi lá e retirou. Ele fez uma pergunta para um papa chamado Zacarias se era certo ele se autoproclamar rei, não com essas palavras. E o papa falou que era, falou que era, não explicitamente, mas deu a entender que era, e ele acabou tomando, né, o poder para si, fundando a dinastia carolíngia vindo de Carlos, seu pai, né, em 751. Tá? E teve uma barganha, claro, com a igreja para ele poder ter o apoio do Papa. Tá? Ele propiciou a criação dos estados papais, ou seja, a igreja ganhou terras, estados. Vocês hoje não tem o Vaticano lá? Pois é um estado papal. Algumas cidades a igreja ganhou, né, Ravenna, Pentápolis e Roma. E aí, dentro do Império Carolíngio, você encontra hoje aquilo que a gente ouve falar e às vezes não associa uma coisa a outra. O principal imperador dessa dinastia, que foi Carlos Magno. Tá? Ele assume o reino dos francos em 768, né, depois da morte de Pepino Breve. Ele faz uma espécie de aliança com o Islã. Ele faz toda uma política em que ele consegue que a igreja o consagre como imperador de um império novo, que não somente abrangia os francos, mas todos os povos bárbaros de origem germânica. E aí ele forma o Sacro Império Romano-Germânico. Isso num acordo com o Papa, tá? Porque o Papa estava procurando um império para dar suporte a ele, porque Constantinopla tinha um império dando suporte ao bispado de Constantinopla, ao líder da igreja de Constantinopla, que é o patriarca de Constantinopla, e o Papa estava sempre procurando alguém que voltasse a dar um império que voltasse a dar apoio a ele. O Papa acabou trabalhando para a criação do Império Novo,
que era um império germânico, com uma cultura dentro da igreja romana, certo? E é um império sagrado, ou seja, sacro, porque foi ratificado pela igreja do Ocidente. Agora, a igreja do Ocidente já tinha um império para dar suporte a ela. Tá? É um império de origem germânica. O Hitler chamou esse império de Primeiro Reich. Tá? Na época do Hitler era o Terceiro Reich. Ele chama o império do Carlos Magno de Primeiro Reich, que é o Sacro Império Romano Germânico, e o da época da unificação da Alemanha mais tarde, do Bismarck, ele chama de Segundo Reich, e o Terceiro Reich seria o império dele, vamos dizer assim. O Hitler ele chama de Primeiro Reich do Carlos Magno. Tá? Ele deu esse nome. Então, em 800 depois de Cristo, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. Agora, a igreja que a gente tem por hábito de chamar de católica, a igreja romana, tinha o império de novo para suportá-la politicamente. Tá? Até aí tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo bem, tudo bem. Pastor Vladimir, Oi. só uma questão de dúvida, assim, Carlos Magno tem a ver com o Alexandre Magno, o Alexandre Grande, não? Não, Carlos Magno é no século 8 depois de Cristo. Século 8, 9. Certo? Alexandre o Grande é quarto século antes de Cristo. Pensei que estivesse próximo, assim, parentesco. Não, é que Magno significa grande, né? Então, na verdade, é um adjetivo só. Não tem relação. E aí tem o mapa da ascensão do Império Franco aí, desde o quinto século aí até as conquistas de Carlos Magno, para os irmãos terem ideia. Os irmãos conseguem se localizar no mapa aí mais ou menos onde está? Aqui onde está escrito Reino Lombardo é o início da Itália, tá? Para cá para baixo seria aquela bota que a gente vê no mapa, tá? Então você pode ver que parte da Alemanha, né, França, tá? Aí vem Dinamarca, né, Luxemburgo, Holanda, né? Esses países que tem esse nome hoje, na época eram regiões, não eram países. Eles estão todos dentro desse império, né, da época do Império Romano Germânico. Tá? E aí, as relações de feudalismo, suzerania e vassalagem, ou seja, um compromisso de fidelidade entre nobres, era firmado, né? Implicavam direitos e obrigações recíprocas, onde o nobre oferecia terras e proteção em troca de servidão, inclusive servidão militar. Ou seja, se você tem lá o condado, que o conde é o líder, né? E que você tem barões submetidos a esse conde. Se esse conde tivesse guerra com outra pessoa, ele convocava todos os barões que estavam submissos a ele. Da mesma forma acontecia o marquês, ele convocava todos os condes com seus condados para lutar com ele numa guerra, né? Os duques convocavam, né, as suas marcas e os reis convocavam os seus ducados. Tá? E está aí, espécie de nobres, aí, barão líder de uma baronia, conde líder de um condado, um grupo de baronias, visconde é o substituto, marquês líder de uma marca ou de um marquesado, um grupo. Aí está grupo de condados, mas é grupo de grupo de marca, não, de condados mesmo. O duque é o líder de um ducado, que é um grupo de marcas, e os reis eram o líder de um reino, que era um grupo de ducados. Não necessariamente você tem todos esses grupos, tá? E aí o que aconteceu na época do feudalismo? A fuga das cidades. E essa fuga das cidades se deu de duas maneiras. As pessoas foram para os feudos ou para os mosteiros. Tá? Os mosteiros serviram de abrigo, né, para essa fuga da cidade por causa dessa expansão dos povos bárbaros. E todo o material
de cultura, de literatura, que foi preservado da época do Império Romano, foi preservado pelos mosteiros. O resto foi tudo destruído. Os povos bárbaros não tinham interesse algum em cultura, em arte, em qualquer coisa. Era viver do saque, do despojo de guerra, da exploração. Tá? E agora a gente volta no tempo, tá? Voltando lá no ano 325, no quarto século. Antes, a gente entra dentro daquilo que acontece na igreja. O que? O pensamento que ocorria dentro da igreja. As diversas teorias. Nós precisamos imaginar, irmãos, que hoje a gente tem um conceito de trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, né, de 3 pessoas num Deus só, mas nada disso, naquela época, estava formado. Então, todo teólogo, ele começa a pensar, e dependendo da influência que ele tem, ele cria suas teorias. O problema é que algumas teorias geravam a exclusão da igreja. Tá? Era excomunhão. Então, a pessoa era expulsa da igreja por pensar diferente. Não tinha conversa. E aí estão algumas das chamadas heresias, né, dos pensamentos diferentes do período ali do quarto século do Concílio de Nicéia ou de algum período antes que surgiu antes. O principal ponto aí do Concílio de Nicéia foi o arianismo, que está aí nesse quadro aí, né, em que se negava que Jesus e o Pai tivessem a mesma substância, tá? E Ário falava que Jesus foi criado pelo Pai. Era uma criatura. Ele tinha início, ele não era eterno. E o Ário é interessante que até marchinha de carnaval ele fazia na cidade de Alexandria. É igual se faz passeata hoje, as igrejas não fazem passeata, o Ário fazia também. E cantando marchinha de carnaval aí. Para negar a divindade de Cristo igual a do Pai. Tá? Essa teologia diária ela foi tratada no ano 325 no Concílio de Nicéia. Você tinha a questão do modalismo ou do sabelianismo, que é uma crença unicista. Os irmãos conhecem o Voz da Verdade? Sim. Eles são Sim. unicistas. Eles não creem em trindade. Tá? Eles não creem em trindade. Eles têm um modo de pensar semelhante ao modalismo ou sabelianismo, que é a crença unicista de que Deus, em sua unicidade, se manifestou em carne e não em 3 pessoas distintas. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos de Deus se apresentar. Não são pessoas diferentes. O Pai seria o Filho seria o Espírito Santo seria o Pai, tudo a mesma coisa. Só são manifestações diferentes da mesma pessoa. Ou seja, não são 3 pessoas diferentes. Isso foi condenado, mas isso foi pensado. Tá? Os irmãos entender que esses conceitos foram sendo estabelecidos nos concílios. Os concílios trataram dessas heresias. Então, você tem o nestorianismo, que enfatiza a desunião entre as naturezas humana e divina de Jesus, e o nestorianismo tinha um problema muito sério, que a questão de uma nominação acerca de Maria, em que a igreja afirmava que Maria era mãe de Deus. O Nestório não aceitava e falava, não, Maria é mãe do Cristo, não é mãe de Deus. E isso excluiu o Nestório da igreja. Tá? Teve um cisma nestoriano, excluiu, entre aspas, porque com ele foi uma opção de gente. Tá? Para o Oriente, tinham igrejas nestorianas. Você tem o adocionismo,
que aí é a visão teológica de que professa que Jesus nasceu humano. E no batismo ali o Logos de Deus foi sobre Jesus e entrou em Jesus. Ali Jesus teria sido adotado como filho de Deus na ocasião do seu batismo. Foi considerado heresia também, tá? Você tem o monofisismo, né, que defende, depois da união do divino e do humano na encarnação, Jesus Cristo, como encarnação do Filho ou Verbo, Logos de Deus, teria apenas uma única natureza, a divina, e não uma síntese de ambas, ou seja, Jesus só teria natureza divina e não natureza humana. A gente não ouve hoje que Jesus é 100% homem, 100% Deus? Hoje isso está bem fixado nas nossas mentes, mas na época não estava, não. Eles discutiam qual a natureza de Jesus. Esse conceito que a gente tem hoje foi estabelecido nesse momento da história da igreja. Tá? Você imagina, a igreja primitiva nunca tratou disso. Até porque não tinha interesse. O interesse da igreja primitiva era o quê? Salvação do povo. Salvação do povo. Tá? E essas foram as principais chamadas heresias aí. Vocês podem perceber que está sempre relacionado à pessoa de Jesus. Quem era Jesus? Qual a natureza de Jesus? O relacionamento de Jesus como filho com Deus Pai. As heresias eram sempre, e a teologia era sempre estabelecida com foco na pessoa de Jesus. Era isso que dava problema. Você falar que Jesus era algo que eles entendiam não ser daquele jeito. Tá? Não era com relação à salvação, tá? Ou outros pontos da teologia. O que dava exclusão era falar de Jesus, falar que Jesus era algo que eles entendiam que não era. Tá? E aí estão os concílios que resolveram essas questões aí. Tá? Nicéia tratou do arianismo, tá? O de Constantinopla, primeiro de Constantinopla, que foi em 381, que aí reconhece a natureza divina do Espírito Santo, reconhece o Espírito Santo como Deus. Tá? Você tem o de Éfeso, em 431, aí vem a unidade da pessoa, do Verbo, com a alma encarnadas em Cristo, ou seja, as duas naturezas, né, de Jesus ali, né? O de Calcedônia, que tratou também de várias outras coisas, o monofisismo, né, que não reconhece as duas naturezas de Jesus. E aí já começa a ter problema aqui. As igrejas ortodoxas orientais não reconhecem esse concílio, nenhum dos posteriores, né, de Calcedônia para frente. Constantinopla II, 553, condena os ensinamentos de Orígenes. Né? Não falei que Orígenes tinha se castrado. Orígenes era meio pancada da cabeça, mas acabou sendo excluído, mas já estava morto. Né? É porque Orígenes ele foi o primeiro que começou a produzir teologia, a querer definir quem era Cristo, querer definir as coisas espirituais, salvação. O problema é que o que ele falou, em grande parte, foi misturado com a filosofia grega e deu problema. Tá? Alguns acusam Orígenes até de falar que Satanás seria salvo. É por aí. Mas vai nesse nível aí. Tá? Constantinopla III trata acerca da vontade de Cristo. Jesus, sendo Deus e sendo homem, ele tinha uma vontade só ou tinha duas? Ele tinha uma vontade divina ou tinha uma vontade divina e uma humana? Ou só tinha vontade humana? Tá? Isso foi discutido também. Tá? E no Concílio de Nicéia II, nós temos um problema aí já no 8º século, que é a questão da veneração de imagens. Que chegou num período que a igreja no Oriente, em Constantinopla, ela começou a não aceitar o culto às imagens, a oração às imagens.
Só que aí, quando isso aconteceu, gerou um quebra-quebra de imagens, que é chamado de iconoclastia, quebra dos ícones. Tá? Então, foi um movimento que depois foi suspenso e a igreja de Constantinopla acabou revendo isso aí e considerando esse tipo de proceder uma heresia. Tá? E aí tem os períodos e os locais de origem das heresias. Sabelianismo, em Roma, arianismo, Alexandria, no Egito, tá? Nestorianismo, Constantinopla, ali no Império Romano do Oriente, monofisismo, Alexandria, no Egito, monotelismo, Constantinopla. E aí a gente começa a ver que a maior parte daquilo que é considerado como heresia surgiram de outros locais que não Roma. Tá? Que não Roma, ou seja, esse pensamento fora de Roma, essa reflexão acerca, né, da pessoa de Jesus e essa divergência de pensamento, ela era constante. O arianismo, ele foi condenado em Nicéia, mas ele foi e voltou várias vezes, tá? Existiam tribos bárbaras que criam o arianismo, porque o cristianismo ele foi espalhado no meio das tribos bárbaras. Aliás, se eu não me engano, é um sujeito chamado Úfilas. Ele fez tradução da Bíblia para a língua dos godos, uma tradução gótica. E esse Úfilas ele foi excomungado também, tá? Porque divergiu de pensamento, já era. Está na rua. Tá? Mas a gente começa a ver que o Oriente ele pensa diferente. Não somente o Oriente, mas também a Alexandria ali no Egito. Ou seja, Roma, ela está meio que sozinha. Apesar dela ter grande força nesses concílios, a gente vai ver que essa divergência teológica ela começa a se aflorar. Isso são questões acerca da pessoa de Cristo, do Espírito Santo e de Deus Pai. Existem outras questões teológicas em que existia divergência. Que tipo de questão teológica? Em Roma, né, tinha a influência do Agostinho de Hipona. Hipona é na Argélia, né? Em que o Agostinho ele veio com toda a ideia que dá base hoje para as igrejas reformadas que creem na predestinação. Ou seja, em Roma, o pensamento predominante era o quê? Salvação é uma ação única de Deus pela graça sobre a vida do ser humano e o ser humano não tem como escolher ser salvo. É Deus que vai lá e salva. Porque o ser humano está sob domínio do pecado. Essa era a teologia de Agostinho, resumindo, que hoje a gente chama de predestinação. No Oriente, já era que o ser humano coopera com Deus para a sua própria salvação, ou seja, é a questão do sinergismo, trabalho em conjunto. Em Roma era o monergismo, o trabalho de Deus, a questão de salvação. Só que questões teológicas acerca da salvação não geravam exclusão. O problema era falar da pessoa de Cristo, aí do Espírito Santo, Pai, do relacionamento dele, da natureza dele. Não, quando fala não gerava exclusão, não conforme a essas questões acerca da pessoa de Deus, vamos colocar assim, da Trindade. Gerava, mas não tanto. Tá? Mas o Oriente, ou seja, Constantinopla, a igreja em Constantinopla, ela tem uma visão diferente acerca de salvação da igreja de Roma. A igreja de Roma é influenciada por Agostinho. Tá? E a igreja de Constantinopla é influenciada por outros pensadores. Pastor, Oi. nessa época aí, a igreja já fazia uso das imagens, né? Já fazia idolatria às imagens? Sim, sim. Fazia. Fazia. Tá, isso já no quarto século, isso daí era a prática.
Sempre teve essa prática dentro da igreja, depois do segundo século, só que não era em todas as igrejas. Tá? Não era em todas as igrejas. Da mesma forma que a Bíblia que se usava numa igreja não era que se usava em outra. Alguns aceitavam alguns livros, tinha igreja que aceitava a Epístola de Barnabé, tinha igreja que não aceitava. Tinha igreja que aceitava o livro de Apocalipse, tinha igreja que não aceitava. Isso aí foi sendo unificado com o tempo, foi virando consenso com o tempo. Tá? Então, no quarto século, essa questão das imagens era ponto pacífico. Era um ou outro que não. Mas a Igreja do Oriente tinha em mente o seguinte, tinha um grupo lá que entendia esse negócio de veneração de imagem, tanto que surgiu o movimento iconoclasta no oitavo século, né? Que tira as imagens, quebra tudo. Tá? Ou seja, no Oriente, o pensamento não era tão firme, não era tão convicto acerca daquilo que se praticava em Roma. Tá? E aí, no quarto século, nós temos, nessa questão da doutrina da salvação, nós temos uma discussão entre Pelágio e Agostinho. Né? O Pelágio falava que o homem nascia bom, sem influência de pecado, de nada, e que ele podia alcançar a salvação por si próprio. O Agostinho não, ele já falava que o homem estava morto no pecado. E somente uma ação da graça de Deus para poder transformar o coração do homem e o homem se converter dos seus pecados. Por que o Agostinho falava isso? Porque isso aconteceu com ele. Tá? Quem puder depois adquirir um livro chamado Confissões, deve ter na internet em PDF, né? Que é de Agostinho, os irmãos vão ver a conversão dele. Tá? E isso aconteceu com ele. Deus agiu sobre ele. Ele não desejava Deus e Deus agiu sobre ele. Só que aí, quando você entra para esse tipo de pensamento, você começa a ter um problema. Tipo, se é Deus que me salva, eu vou para o inferno porque Deus não me quis salvar. Porque qual é o pensamento? Deus salva somente os eleitos dele. Porque é uma ação exclusiva dele, salvação, não é escolha do homem. Esse era o pensamento de Agostinho. E aí, tendo esse problema, apareceram alguns meio termos aí no meio do caminho. Você tem o João Cassiano, a irmã Mariana até mencionou ele, em que ele fala que a graça de Deus é a vontade do homem que coopera entre si para a salvação mediante a iniciativa humana. O Cesário de Arles, mais tarde, ele fala mais ou menos a mesma coisa, só que ele fala o seguinte, não é mediante, a iniciativa não é do homem. Deus a iniciativa é de Deus, onde Deus age com a sua graça e capacita o homem para escolher ser salvo, que é o semi-agostinismo, que é de Cesário de Arles. Tá? Que seria um meio termo, mas esse meio termo também foi considerado como heresia